Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja tá linda, né, irmãos? Eu quero primeiro já agradecer ao pessoal da Secretaria de Missões. Vocês foram um sucesso, gente. Sem vocês, nada disso tinha acontecido. Amém? Muito obrigado de coração. Eu queria só, o pastor já apresentou, né? Então eu queria dizer que nós somos a família Koenig, família de missionários, que estamos representando a agência de missões. Nós somos a família, missionários afiliados da agência de missões, e estamos em retorno, tendo a oportunidade de estar servindo aqui nessa igreja. Amém. Quero agradecer por pastor, de novo, né, como sempre, todos os dias, pastor Zé Roberto, Sandra, por ter acolhido nossa família aqui. Nós somos gratos. E o nosso papel aqui, irmãos, é contagiar vocês que missões é a história da nossa igreja, do nosso ministério. Amém. Então esse é um dia que nós possamos despertar que existe povos lá fora esperando nós daqui dentro sair. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Muitas graças, muchacha. Amém. Meus irmãos, você pode sentar, viu, com essa alegria. Muito obrigado, vocês são um sucesso, gente. Obrigado, Rabino e chinês. Você come flango frito? Muito obrigado. Meu Deus, uma alegria chamada África. Vamos dar uma risada bem legal? Glória! Meu Deus do céu, no ano de 1998, junto com o excelentíssimo reverendo José Roberto, nós partimos rumo a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lugar que come mandioca com molho shoyu. Nós fomos lá para conhecer um ministro chamado Dave Robertson. E nós éramos aventureiros, nós íamos para essas viagens só com dinheiro de ida, sem para comer nem para hospedagem. Mas a gente ia, irmãos, nós não entendíamos nada sobre nada, mas uma coisa a gente sabia, era amar Jesus, irmãos, e honrar as unções que estavam passando. E Dave Robertson era uma unção que estava passando pelo Brasil. Nós nos convertemos no final de 95 e em 98 tivemos acesso ao Dave Robertson. E nós fomos para conhecer esse ministro. Mas sabe, irmãos, a medida de Deus sempre é abundante. E o pastor Zé sempre conota algo que despertou essa verdade no meu coração, que tem pessoas que são levantadas na sua vida para te ligar ao destino que Deus tem para você. E naquela conferência havia um homem que estava de passagem pelo Mato Grosso, e o pastor Irineu o convidou para falar um oi. Aquele homem era um homem de 1,98 m, a mão dele esmagava a minha cabeça. Olha que sou cabeçudo, viu? Mas apertava assim, esmagava a minha cabeça a mão dele. Ele chamava-se Osney Walter Cruz, aquele homem. E ele sobe naquele púlpito com uma indumentária africana, e ele coloca lá uma foto daquela criancinha que estava convalescendo, e um urubu pronto para comer a carne dela. Alguns devem se lembrar dessa foto. Ganhou um prêmio Pulitzer. Depois o fotógrafo sofreu um processo porque não fez nada pela criança. E aquele homem colocava a mão naquele slide e falava: é meu povo, é minha gente, alguém tem que fazer algo por ele. Quando ele falou esta frase, alguém tem que fazer algo, eu descobri que eu tinha que fazer algo pelo povo africano. Ali eu descobri que nasceu um missionário, naquela reunião em 98. Ali foi quando o meu destino missionário foi conectado através daquele homem. Por que estamos aqui com indumentárias? Por que estamos colocando louvores com tema africano? Para que você, por aquilo que você vê, você possa acender essa chama dentro de você. Pode ser que uma palavra liberada aqui por missões vai ligar você ao destino que Deus tem reservado para você, e nós passamos a servir na igreja local, na época no Tatuapé, Vila Matilde, e servindo e anunciando que nós íamos à África. Falamos para os 4 cantos de São Paulo. Todo mundo que olhava para a gente sabia que nós íamos à África. Mas sabe, irmãos, existem pontos de convergência que você tem que tomar algumas decisões em sua vida. E eu me lembro que nós começamos, em meio a esse desejo de continente africano, Deus abriu as portas para pregar o evangelho na América do Sul. E eu comecei a viajar para fora do Brasil, pregar o evangelho. De repente descortinou um outro universo.
o universo da América do Sul. E eu comecei a evangelizar, ganhar almas. Implantamos a igreja no Paraguai. E de repente, no meio de toda essa obra de início, se levanta um homem chamado Luiz Sanfelice, de Indaiatuba. E ele chega num culto quando era na Eugênia de Carvalho. Ele falou: Alex, Deus falou comigo, e eu quero pagar toda a sua viagem e estadia para Moçambique. Me dá o valor que eu faço o cheque agora. Sabe, irmãos, era um sonho que eu tinha naquela época. Mas eu sei que eu não estava preparado naquela época para pisar no continente africano. Então eu decidi colocar aquele sonho numa prateleira e falei: cara, o meu sonho é Moçambique, mas a necessidade agora é a América do Sul. Se você quiser custear nossa passagem para a América do Sul, eu e minha esposa estamos indo amanhã. E assim ele o fez. Mas ele falou: o seu sonho, vamos pôr na prateleira, a qualquer momento nós podemos tirar. E eu creio que esse dia, verbo da vida de missões, é o dia que eu estou tirando, irmãos. Eu vou te falar uma coisa: a África me aguarda. Estou chegando, estou chegando. Moçambique, Angola, Porto Príncipe, aguarda, Malawi, estou chegando. Qualquer momento eu coloco os pés, como diz aquele filme da Kim Baxter, África dos meus sonhos. Logo chegarei até você. Então eu quero incentivar você, irmãos, não esquecer dos seus sonhos. A qualquer momento ele pode vir à tona, luz pode vir sobre eles e descortinar um outro universo na sua vida. Eu tenho certeza que esse dia, pessoas que já se conectaram comigo no tocante à África, vão se lembrar do Conig. E algo Deus vai fazer nesse sentido. Sabe, eu vi a senhorita Amy Simple McPherson, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. E em uma das suas reuniões, ela agarrou um globo terrestre, e ela abraçava aquele globo terrestre, e ela gritava: eu sou devedor, eu sou devedora, eu devo a pregação do Evangelho ao mundo, eu devo o amor de Deus ao mundo, eu devo os milagres de Jesus Cristo ao mundo. E ela chorava e ela gritava. Sabe, irmãos, a igreja perdeu muitas coisas ao longo dos tempos, e uma delas é a dívida que nós temos com o povo africano. O povo africano foi muito hostilizado pelo povo ocidental. Você pode dizer que eu tenho a ver com isso. Como homem natural, nada, mas como cristão, a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Paulo grita e fala: eu sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, eu estou pronto também a vos anunciar o evangelho a todos vós que estáis em Roma. Então eu quero dizer, como cristão, nós temos uma dívida ao povo africano, nós temos uma dívida também ao povo asiático, temos uma dívida ao povo do Oriente Médio, temos uma dívida ao povo brasileiro. Levanta seus braços assim comigo, ó. Levanta assim. Aqui na sua veia existe o que chamamos de miscigenação de raças. Aí tem sangue africano, aí tem sangue espanhol, aí tem sangue português, aí tem sangue asiático, aí tem todo tipo de sangue, porque o Brasil é essa nação. Muito obrigado. Aleluia. Há miscigenação de raças operando em nosso interior. Então eu quero dizer hoje, há nações operando em você, há nações dentro de você. Por isso que o seu espírito clama, está clamando por nações, para que você dê algum tipo de respostas ao mundo. David Livingstone, muitos conhecem ele da aula Aliança de Sangue, mas ele entregou uma profecia num determinado tempo para um príncipe na Nigéria, e ele disse assim, que onde dificilmente haveria convertidos, no futuro, esses mesmos locais haverá milhares de convertidos. Irmãos, existem palavras permeando o continente africano. Agora a questão é, quem há de ir por nós? A questão é, como eles ouvirão? A questão é que não há quem pregue, querido. Eu sei que você pode dizer assim hoje, muito emocionado: eis-me aqui, Pai, mas envia ele. Não, diga assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Faça você o projeto de Deus de nações uma realidade para essa geração. Faça você esse projeto. Eu fiquei pensando, as pessoas me perguntam às vezes assim, né? Eu sou um evangelista no ofício, e um evangelista toca na unção profética muitas vezes. E eu já ouvi pessoas falar para mim assim, até aqui mesmo no nosso meio: e aí, qual a palavra de Jesus, de Deus, para esse tempo aqui da igreja que estamos vivendo? Já ouvi pessoas falar muitas vezes, como que se eu tivesse uma resposta para dar sobre isso, do que Deus está falando a nível global. Então eu fiquei pensando muito, e eu sei que é uma pergunta que ela tem um cunho espiritual muito forte, que a pessoa está interessada em saber:
e o que Deus está movendo no mundo. Na verdade eu sei, eu não sei o que Ele está fazendo, mas eu falo, papai, não me deixe fora não. Eu quero estar dentro daquilo que você está fazendo no mundo. E eu pensando sobre isso, custei a responder a algumas pessoas, e eu cheguei à conclusão nessa manhã, que se Jesus estivesse nesse púlpito, aqui agora, em pessoa pregando para você, e você perguntasse, Senhor, qual que é o mover que o Senhor quer para o mundo hoje? Ele diria, Marcos 16, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Ah, mas como, Senhor? Ele fala assim, eu vou prover, Atos 1:8, permanecei, pois ninguém vai te aguentar, até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Guaratinguetá, tanto em Praça do Norte, quanto em Potim, em toda a Judeia, até os fins da terra, querido. Claro que eu romantizei para cá o versículo, mas Ele quer que você se encha na igreja local. Essa é a resposta que Jesus daria para você, para um alcance global. Agora, cutuca seu vizinho e fala, mas já se encheu muito, hein? Sai da zona de conforto. Está esperando o quê? A zona de conforto está muito cômoda, querido. O pastor Eliezer olhava para minha cara e falava assim, Alex, vai embora logo daqui. Evangelista há muito tempo no local, começa a feder. Dá um cheirinho aí você. É Armani ou é cheiro de quem não quer assumir a sua parte no corpo de Cristo? Amém, irmãos? Você está comigo? Então o que devemos fazer nessa época tão crucial da igreja, nesse dia? Esperar pelo avivamento predito ou provocar esse avivamento, querido? As duas opções estão corretas. Eu posso esperar por um rompimento, mas eu posso provocá-lo também. E João 4, no versículo 37, diz assim, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que colhe. Agora que interessante, 38. Eu vos enviei onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Irmão, Deus que nos trouxe de outras cidades para Guaratinguetá, Ele nos colocou para colher no terreno que nós não havíamos plantado. Sabe por quê? Porque aqueles que plantaram fizeram a parte de plantar, e nós agora estamos só para recolher os molhos, irmãos. Deus nos colocou num trabalho que não era nosso, sabe para quê? Para que o evangelho pudesse multiplicar. Eu penso quantas pessoas não choraram sobre essa cidade, quantas pessoas não andaram por essas ruas, quantos homens gigantes da fé não pregaram aqui nesses bairros anunciando o evangelho. Eu soube que Gunnar Wingren caminhava a pé pela linha de trem até Cruzeiro para poder pregar o evangelho em cada cidade que tinha ao longo da linha de trem. Vocês não sabem quem é Gunnar Wingren? Foi um homem que esteve na Rua Azusa, no maior rompimento, batismo do Espírito Santo que teve na história da igreja. Depois de Atos, caminhou por Guaratinguetá. Santos homens de Deus caminharam por essa terra, preparando o caminho para mim e para você, preparando as ruas, as casas, para que eu e você pudéssemos dar resposta. E as pessoas estão esperando, estão aguardando que alguém chegue para falar algo. Eu sei que você quer ir para o Japão lá com o Jussier, eu sei. Eu sei que você quer ir para a Europa, eu sei que você quer ir para a Europa. Mas que tal você ir para o Japão alcançando o japonês aqui da quitanda, querido? Hein? Que tal você ir para Portugal alcançando o português da padaria que vende pão? Ah, eu quero ir para a China comer frango frito. Meu irmão, alcança o chinês da granja primeiro. Cria o caminho aberto para você chegar. Essa igreja, a Bíblia diz que é chamada casa de oração para todos os povos. Tem aqui americano, tem paraguaio, tem quantas nações representadas aqui, querido? Você não está fora desse moído, não. Gigantes da fé caminharam para essa terra, preparando a condição necessária para que o evangelho pudesse ser pregado. E segundo esse texto de João que nós lemos, irmãos, essa chamada é para entrarmos sim no campo que eles semearam. Eles chegaram com as máquinas pesadas, eles derrubaram as árvores, eles colocaram a semente no solo duro para que o trabalho fosse facilitado para mim e para você, meu irmão. Agora, a grande pergunta é: eu irei e farei algo, ou eu continuarei na minha zona de conforto? Eu entendo, o Ministério Verbo da Vida está entrando agora numa época de favor e graça para a colheita no continente africano. Essa é a nota desse momento. Pastor Zé foi abrir o caminho para nós chegarmos lá.
Pastor Zé foi como apóstolo sofrer as dores do campo e deixar o caminho preparado. Só que antes de chegar a Angola, ele passou por muitos outros países. Muitas conexões de voo ele teve, querido. Pensa você se encaixando em cada dessas conexões. Loren Cunningham, quantos conhecem Loren Cunningham? Não Loren Koenig, Loren Cunningham. Ele é o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão. O homem que trabalha com jovens, porque ele fala que o jovem é que nem Davi, não importa o tamanho do gigante. Hoje eu corto a cabeça dele. O jovem vai para cima, irmão. Ele disse assim, que muito do que Deus fará nesses dias se dará por meio de evangelismo e missões, querido. Então é o tempo de você entender que você ou é um missionário ou você é um impostor. Não são minhas palavras, são palavras do Dr. Oswald Smith no livro Clamor pelo Mundo. Ou você é missionário ou você é um impostor. Outra frase dele: igreja que não faz missões se fossiliza, irmão. Eu não sou um fóssil, irmão. Eu não quero ser encontrado aqui, Jaz Alex, estirado que nem uma múmia, porque não entrou no plano que Deus tinha para ele. Diga assim: eu não sou múmia. Não, não, não. Nós somos o povo mais feliz da terra, como dizia o irmão Demo Chacaria. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos em nosso coração, em nosso sangue, essa alegria chamada África. Agora eu vou te falar algo. O pastor Derry, pregando no congresso de missões, lá na igreja dele, liberou uma frase. De todo o congresso que eu assisti, uma frase eu peguei. E eu quero que você abra o coração e não queira tacar pedra em mim. A igreja que não faz missões se torna um campo missionário. Eu não quero que ninguém venha aqui me evangelizar não, querido. Eu quero eu fazer missões. Eu quero que você faça missões. Eu quero que você alcance campos, querido. Eu não quero ser o campo missionário para ser alcançado por ninguém, porque eu decidi não fazer aquilo que estava na minha mão. A igreja que não está interessada pelo perdido, ou o indivíduo que não está interessado pelo perdido, esse indivíduo já se encontra perdido, meu irmão. Já se encontra perdido. Olha que interessante, o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 3, isso é bom demais, disse assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Olha que coisa linda, que quer que todos ou alguns, o que está dizendo o texto? Todos ou alguns? Todos os homens se percam, se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens, até aquele tio Pinguinha, sabe? A quem tem o tio Pinguinha? Eu tive um tio Pinguinha. Rapaz, até aquele Deus quer que ele seja salvo, sabe? Até aquele tio que ninguém quer chegar perto dele. Deus quer. Ele falou uma vez que ele foi batizado 14 vezes na Universal. Falei, mas tio, o senhor desconverteu nunca? É porque eu estava bêbado todas as vezes, não lembrava. Passou por 14 batismos no Universal esse tio Pinguinha, tio Pedrinho. Meu Deus, que Deus o tenha na sua santa glória. Meu Deus do céu. O evangelho, meu irmão, que será pregado nos próximos dias, nos próximos tempos, será o evangelho carregado do arrependimento, movido por uma íntima compaixão. Aquele evangelho, como diz, olha que santo na hora do rema, aquele evangelho conduído, tirado de dentro, para alcançar a pessoa, para que ela seja arrebatada pela mão do Senhor, querido. Tem que ter essa paixão, tem que ter esse fervor. Um pregador diz que estava em Estocolmo, diante daquela mesquita Blue Mosque, a maior mesquita do mundo, e passou um jovem com uma camisa escrito: eu nasci para ir ao inferno. E ele falou: não, você não nasceu para ir ao inferno, meu irmão. Ele falou: eu nasci, você não sabe o que eu vivi. Ele falou: eu não sei o que você viveu, mas você não nasceu. Ele falou: com esse traje seu de pregador, você pode muito dizer. Diz que esse pregador arrancou a roupa, jogou no chão, sentou, falou: agora eu estou que nem você. Será que nós estamos dispostos a descer o nível das pessoas para trazer ela para onde nós estamos, querido? Temos que aprender a descer no nível de onde as pessoas estão. Paulo se fez disso para alcançar aquilo, se fez do outro para alcançar o outro, meu irmão. Vamos descer onde as pessoas estão, vamos entender as razões delas e vamos pregar o evangelho com poder, para que o arrependimento possa ser colocado no coração dela e o Espírito Santo faça a obra do convencimento.
Ah, meu irmão, o Espírito Santo está pronto para convencer qualquer tipo de pessoa. O bendito Espírito Santo que foi enviado do alto para habitar em nós. Ah, aquele Espírito Santo predito que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E nós nos enquadramos naquela profecia de Joel. Ele está pronto para cooperar com você. Ainda que muitos cantam assim, aquele louvor que diz: Deus vai abrindo o caminho, quebrando as coisas. Não sou cantor não, tá? Mas só quero dizer uma coisa para você. Deus não vai na frente abrindo o caminho, não. Marcos 16:20 diz assim: indo eles, eu e você primeiro, cooperando o Senhor por meio de sinais que se seguiam. Smith Wigglesworth Alexander disse assim: Atos dos Apóstolos só existe porque os apóstolos se moveram. Os apóstolos deram uma resposta ao mundo e o Espírito desceu sobre eles. Então Deus vai com o poder dele aonde você decidir ir, meu irmão. Aleluia, aleluia. Então deixe que cante esse louvor, mas você sabe que você tem que ir primeiro. É sua obrigação ir primeiro. Você é devedor. Eu comecei esse culto assim: você é devedor. Diga assim comigo: eu sou devedor. Eu sou devedor. 1 Coríntios 1:21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas entretanto aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Meu Deus do céu. É loucura você chegar para uma pessoa doente, né, e falar: você é curada. E a pessoa recebe o novo nascimento, como diz o Salmo 103, 1, 2 e 3, o perdão do pecado e a restauração física, e a pessoa nasce de novo e é curada. É a loucura da pregação do evangelho mudando a história de pessoas. Pega um indivíduo como Alexander e eu, devastado pelo uso da droga, e aqui nós pregadores aqui. Olha aí, encontra uma outra pessoa aqui que decide acreditar nele e muda a história dele. Meu Deus, você entendeu o que eu disse? Encontra uma pessoa que decidiu acreditar em outra, que não tinha perspectiva por causa do uso da droga, como eu, me coloco no rolo. E o que aconteceu? Ó, nós aqui, pregando o evangelho. Temos que acreditar, devemos acreditar nas pessoas. São as pessoas que Deus enviou Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendendo João 3,16, era uma visão que Deus teve de colocar o Filho dele no mundo para resgate da humanidade. O resgate foi tão completo que bateu em Apocalipse 7, versículo 8, povos, tribos, línguas e nações diante do Cordeiro, adorando ao Rei, meu irmão. A obra foi completa. Já existe profecias na Bíblia de que a salvação acontecerá da mesma maneira que a água enche o mar, querido. Quando você coloca água num copo, não fica um espaço seco no fundo, ela molha todo o copo. Assim será a salvação nesse tempo no qual nós vivemos. Agora, a grande pergunta é ainda: como eles ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. As pessoas estão esperando por mim e por você, e não podemos fazer ouvido de mercador caminhando surdo pelas alamedas da vida, querido. Como que é um mercador? Aquele que sai para comprar batata na feira, só que anuncia laranja, limão, manga, picolé, ele só quer comprar batata. Estamos muito fechados no nosso propósito, mas existem muitos propósitos ainda nas ruas para serem despertados. Muitas pessoas que têm um propósito e não sabem. Miles Monroe, em um dos seus livros chamado Despertando o Seu Potencial, ele fala que o cemitério é a galeria dos troféus que nunca estiveram numa estante. Meu Deus do céu. Quantos troféus que estão lá enterrados? Hoje não é mais 7 palmos, é 3. Estão lá, que nunca tiveram um brilho. Ninguém avisou que ele poderia ter um brilho. Quantas pessoas que deixaram chamados, pagaram um preço caro por não atender quando Deus chamou, sucumbiram, morreram frustrados, estão lá, guardadinho, embaixo daquelas tumbas. Eu não quero ser mais um, irmão.
Eu quero brilhar como luz no mundo. Meu irmão, eu sou um candeeiro que não está embaixo da cama não, nem embaixo da estante não. Eu estou no topo, meu irmão, para que todo mundo possa ver a luz. Como diz o Alexandre na aula do rema dele, nós somos o sal da terra. Então o saleiro está sendo jogado no mundo sal, meu irmão. Estamos balançando o saleiro para dar gosto nesse mundo insípido, insonso. Por onde você passa, você pode dar gosto nas pessoas, de querer aquilo que você tem. Então T.L. Osborne fala assim, que o evangelho tem que ser colocado num lugar que tanto o instruído como o leigo possa alcançar, tanto o chofer como o transeunte possa ver, onde qualquer pessoa que passa de alguma maneira possa ser afetado pelo evangelho. Agora escute uma coisa, o evangelho é uma boa notícia, quantos sabem disso? Mas, tratando de missões, só será uma boa notícia se chegar a tempo na pessoa que está perecendo. Senão não vai ser boa notícia. A Bíblia é um livro considerado pelos eruditos um livro de história, mas quando ele é aberto é o poder de Deus. Mas se para algumas pessoas continuarem aberto, continuar fechado, seguirá sendo um livro de histórias, meu irmão. Uns podem ler alguma vez para poder dormir, outros podem encontrar o óculos perdido no meio das páginas. Por que não ler? Já pensou? Encontrar o óculos perdido no meio das páginas? Por que não ler? Mas quando ele é aberto, irmãos, lido e crido, é o poder de Deus em manifestação, meu irmão. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Marcos 16, 20, colocando fundamento naquilo que eu falei. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Isaías 53, 11 diz assim, que no trabalho da sua alma ele ficará satisfeito. Meu irmão, será que aquilo que estamos entregando vai deixar a alma de Deus satisfeita? Será que aquilo que estamos entregando hoje como cristão vai deixar Deus satisfeito com aquilo que foi feito por Jesus na terra? Porque aqui é uma profecia sobre Jesus. Será que aquilo que estamos entregando como indivíduo, não como igreja, vai deixar Ele satisfeito? O culto de missões é um culto que carrega um tanto de melancolia, é um culto que carrega assim uma dor por aquilo que você deixou de fazer. Então eu quero despertar essa dor pelos perdidos no seu coração. Paulo grita ali, ai de mim se eu não anuncio o evangelho. E Paulo diz assim, isso é imposto sobre mim. Não é opcional, Paulo fala que é imposto. T.L. Osborne, referindo ao ai que Paulo menciona, T.L. fala assim, que esse ai que Paulo diz é semelhante à dor da concepção, quando a mulher tem um parto normal. É uma dor semelhante àquela que Paulo sentia se não pregasse o evangelho. As mamães sabem o que é dar luz ao mundo, a uma criança. É isso que Paulo sentia. Amém, queridos? Então eu penso assim, que nós não podemos pensar nada menos que evangelho global, querido. Não podemos pensar nada menos que cosmovisão, mesmo morando em Guaratinguetá. Mesmo morando nessa cidade, não podemos pensar menos, porque devemos deixar o nosso Senhor satisfeito por aquilo que Ele fez, querido. Ele tem que estar satisfeito. Nós não podemos, quem lê vai entender essa expressão minha, não podemos ter pensamentos de liliputianos. Quem são os liliputianos? É aqueles personagens do filme Gulliver, que tinha 5 centímetros de altura. Não podemos pensar como uma pessoa pequena. Temos que pensar grande quando diz respeito a evangelismo e missões. Temos que pensar grande quando diz respeito a cosmovisão, a continentes. É uma realidade isso. Você tem que entender que você foi colocado e plantado nessa visão para que isso aconteça. Amém, queridos? E a Bíblia fala em Abacuque 2,14, e colocando o versículo no contexto correto, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Como? Através de mim e de você, da mesma maneira que as águas enchem o mar. E isso explana exatamente o plano de salvação que Deus tem para a humanidade. Ele quer que por todas as partes pessoas sejam salvas. Agora olha que interessante, uma alegria chamada África.
Temos um paralelo disso, Janela 1040, que foi mencionado num vídeo. 69 países cuja evangelização é restrita, cuja a perseguição para quem prega o evangelho é séria, onde o Boko Haram no ano 2000 matou ali centenas e centenas de pessoas, o Boko Haram. Local que no ano de 2000 um pastor chamado Davi Botelho, os mais antigos conhecem, ele lançou um projeto chamado África Shared, onde ele mandou 100 missionários ao Chad africano para pregar o evangelho. E no dia da partida um dos pais perguntou a Davi Botelho assim: quem garante que meu filho estará vivo nessa missão? Porque o Boko Haram agora mesmo está assassinando missionários. E ele, com lágrimas nos olhos, disse assim: o mesmo que me garantiu quando eu enviei o meu filho há um ano atrás para preparar o caminho para o céu. Sabe, irmãos, precisamos de pessoas que queiram ir. Ousadia e intrepidez. Claro que sabemos que missões, né, se faz, né, até poética, essas frases missionárias, com o joelho que vai, com os pés que vão, com o joelho que ora e com as carteiras que investe. Mas é uma maneira tríplice de fazer a missão. Ou você investe, ou você ora, ou você vai. Mas você tem que se encaixar em algum ponto desse. Não pode passar, né, o mundo e você não se encaixar nisso. Então, dos 69 países, pastor, da Janela 1040, se espante, 26 países estão na África, aonde a evangelização não é permitida, aonde o Corão está na constituinte do país, aonde sultões, aonde muçulmanos com toda a sua lei estão pegando pesado em cima da igreja. Um deles é a parte norte da Nigéria. A parte norte da Nigéria é 100% proibido pregar o evangelho. Está na África. Será que essa alegria que nós pregamos hoje está na boca deles, estão sendo perseguidos hoje? Agora, quem está disposto de ir até eles? Quem está disposto de não ter a sua vida como tão preciosa para alcançar pessoas dessa? Nós conhecemos um outro dia que prega somente para o povo islâmico na África. Conhecemos. Amém, queridos? Então nós temos que lançar luz na África. A África não é um continente esquecido. Quando falamos de África, é continente. Quando minimizamos, falamos de Angola e falamos de Moçambique. Maximizando é o continente. Então devemos alcançar o continente numa forma macro, não minimizar aquilo que Deus quer fazer. Então tira os seus sonhos da prateleira, se move nisso. Faça um programa, busque maneiras e meios para que as pessoas saibam quem é você. Só é lembrado quem é visto. Eu estou em todos os cultos aqui, eu quero ser lembrado, querido. Eu não falto um culto, meu irmão. Não falta um culto. Se eu estiver doente, Alexandre, ora por mim que eu quero ir para o culto. Curado. Amém, irmãos? Colossenses 2,14, indo para o fim aqui. Havendo riscado a cédula que era contra nós, e nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, ele tirou do meio de nós, cravando na cruz e despochando os principados e potestades, os expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. Na Idade Média, quando os cruzados chegavam para dominar uma cidade da Idade Média eram fortalezas que se concentrava um povo que provia recurso para o rei. Então quando chegavam os cruzados, ele colocava uma pira funerária da altura do muro e lá queimavam incenso por 7 dias. 7 dias todo habitante tinha a oportunidade de se arrepender. É como se aquela pira funerária estava pregando: ó, arrependa-se, arrependa-se. Era a mensagem da pira funerária: arrependa-se, arrependa-se. E aqueles arrependiam de estar sujeito àquele rei que seria dominado, eles saíam da cidade e se entregavam aos cruzados. Mas sabe, irmãos, quando aquele povo não se arrependia, os cruzados invadiam com a força que eles tinham, porque eles estavam fazendo batalhas em nome de Deus, segundo a ideia deles. E quando eles pegavam aquele rei, aprendi com Marcelo Honório, eles colocavam um grilhão no nariz daquele rei, destituía ele, despojava, viu? Despojando, que nós lemos. Despojar é tirar a patente dele, nu aquele homem, com um grilhão no nariz. Hoje as pessoas usam um negócio aqui, mas isso aí era uma maneira de tortura e disposição na antiguidade. Então pegava aquele troço no nariz, arrastava e falava: aqui está, ó, o rei que assolava as nações aqui. Aqui está aquele que aprisionou vocês. Aqui está aquele que exerceu domínio. Ó, ele não é nada. Mostrava a miséria humana que o homem era. Para quê? Para que pudesse chegar recurso naquela cidade. A Bíblia diz que para onde Deus nos chamou,
o diabo já foi despojado, querido. E ele não tem mais domínio naquilo que nós fomos chamados para fazer. Ele não tem mais domínio. Bom que fala que a igreja, ela não é um transatlântico, e sim um bote salva-vida. Nós precisamos desde o garçom até o capitão. De todos precisamos. Eu preciso de você, a igreja precisa de você. O Alexandre precisa de você, o pastor José Roberto precisa de você. Por quê? Porque o evangelho tem que ser pregado nessa cidade, meu irmão. E você não pode ficar disso. Do que Deus está fazendo, não importa o que seja, você diga: Deus, me inclua nesse projeto. É nele que eu quero participar. Amém, querido? Eu queria que você ficasse em pé. Queria pedir o grupo de louvor que nos desse auxílio. Amém, aleluia. Vamos cantar uma música bem feliz. E eu queria ser bem específico, bem claro. É uma noite de consagração, onde você vai consagrar sua vida ao campo missionário, meu irmão. Você vai consagrar suas finanças ao campo missionário. Você vai hoje impor as mãos aí do seu lado, os seus filhos, e falar: Pai, eu entrego os meus filhos ao campo missionário, Pai. É dia para que você possa, irmãos, dar respostas ao mundo naquilo que Deus tem para você. Nós cremos de todo o coração, em qualquer momento, Deus pode dar uma mudança naquilo que nós estamos fazendo e chegarmos onde Ele quer que nós temos que chegar. Você levante isso no seu coração. Pense onde você pode chegar. Pense naquilo que você pode fazer. Os planos de Deus continuam o mesmo, é você que mudou. A palavra de Deus é a mesma, é você que se afastou. Paulo disse assim para Timóteo: Ei, Timóteo, enquanto não se cumprem as palavras que vieram para você, trabalhe. É você que deixou de trabalhar na igreja. E por não trabalhar, você não se consagrou mais. E por não... Você deixou aquele plano de nações esquecido, querido. E não pode, com respeito a missões, plante sua família no campo missionário. Plante aquele senhor aqui. Lembra que veio o Ronaldo aqui, com tanta comorbidade, pelo tamanho dele, esse homem está lá fazendo um trabalho lindo, querido. Eu vi as fotos dele dançando com a esposa lá, aqui, passou no vídeo aqui. Coisa mais linda. Agora, que resposta você vai dar ao clamor do mundo hoje? Tem que ter uma resposta. Amém? Enquanto nós vamos orar, louvar a Deus, eu quero que você levante suas mãos e expresse com o seu canto, com a sua dança, com suas mãos levantadas, que você sim é um candidato ao campo missionário. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Onde está o pessoal do louvor? Está aqui. Amém? Deus é bom. Quem aqui tem uma chamada missionária? Levanta a mão, quero ver você. Levante suas mãos. Quem aqui sabe que Deus chamou? Aí, ó, quantas pessoas. Olha lá atrás, quanta gente. Meu Deus. Então você creia nisso, que esse é o tempo onde as coisas vão acontecer. Deus coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Creia que em cultos como esse, portas estão sendo abertas, vistos podem ser assinados, recursos podem ser chegados. Você que tem uma chamada missionária, que é um profissional liberal, sabe que é muito interessante você ter uma profissão para chegar no campo missionário? Isso vai te ajudar a abrir portas. Isso vai te ajudar a ser aceito, vai te ajudar numa entrevista com um cônsul para entrar em um país. É muito importante, então não desista, irmão, daquilo que Deus colocou no seu coração. O tocante desse evento é a África, mas talvez Deus te chamou aqui para Putim, Deus te chamou para Aparecida. Os seus confins da terra pode ser aqui do lado, não desista. Claro que eu sei que você quer ir para a América do Norte, mas começa aqui, meu irmão. O coração daquilo que eu tenho falado para você hoje é Atos 1, versículo 8. Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto na Judeia, como na Samaria, e até os confins da terra. Quantos aqui estão dispostos aos confins da terra? Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu libero a Tua palavra nessa noite, Pai, e peço auxílio do Teu Espírito, Pai, trabalhando no coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu oro por portas para a pregação do Evangelho abertas. Eu oro, Pai, por pessoas sendo comunicadas a respeito do chamado desses irmãos, Pai. Como aconteceu comigo no ano 2010, Pai. Pessoas comunicaram a respeito da minha pessoa. Eu oro para que isso aconteça, Pai. Eu oro para que pessoas sejam surpreendidas por convites divinos, Senhor. Declaro, Pai, portas, Pai, de aduanas abertas, fronteiras livres,
vistos em passaportes, Senhor. Declaro recurso sobrenatural chegando, para que o seu evangelho seja pregado neste tempo, que a obra do Espírito Santo, Pai, convença-nos, Pai, daquilo que devemos fazer. E bendito Espírito Santo, você foi enviado até nós para testificarmos de quem nós somos filhos. Eu oro, Pai, e libero os teus filhos, Senhor, para atuar nessa cidade, Senhor, segundo a tua palavra, segundo Atos 1, versículo 8, para ser, Pai, altamente produtivo. Que cada um possa consagrar sua vida, sua família e os seus bens para o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar? Irmãos, quem tem um chamado mesmo para o campo missionário, nós queríamos orar por você. Eu quero aproveitar o pastor Alex aqui e a Fabiana. Se você entende que Deus te chamou para alguma nação, que você entende que Deus te chamou para daqui a um tempo ir para um país, nós queremos orar por você. Nós queremos despertar isso em você. Há alguém aqui? Eu queria que você viesse aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós temos já um missionário aqui, o Rick, né? Um missionário americano no Brasil. O Rick só vai quando eu mandar. Você não vai agora não, viu? Você não vai agora não. Em nome de Jesus. E eu tô com a mãe da Luana firme. Tô brincando. Cadê? Oh, vem cá, Ana. Você, mulher. Quem tem um chamado, venha. Lena, você também vai? Só vai com a minha ordem, viu? Tô brincando. Quantos aqui tem um chamado para uma outra nação? Quantos creem nisso? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Esses aqui, eles entendem que tem uma chamada para ir para uma nação. Mas eu e você como igreja precisamos entender a importância de ajudá-los a chegar nas nações. Orando sim, mas investindo também. Talvez no seu período de oração você tenha uma imagem aqui de Deus levantar isso forte no coração deles, para eles irem, né, para que as portas se abram, né, para que eles possam. Ô Gá, você vem aqui, Gá. Deixa eu orar por a gente, quer orar por você. Você ama Angola. Oh, aleluia. Fica aqui, a Tati só vai se eu mandar também. Não é assim não. Amém. Eu queria que você entendesse a importância, amado. Sabe, eu nunca imaginei, propriamente falando, que eu iria para algumas nações. E Deus tem me enviado para algumas nações. Mas eu sei da importância não só de ir, né, mas de ter pessoas que nos auxiliam. Sabe, é uma irmã que eu tenho ela em grande honra. Até o Marcelo, Alexa, Fabiana vai lembrar que é a irmã Francisca, a esposa do Walter, lá de Guaianazes. Aquela irmã, ela investiu na minha vida para me fazer minha primeira viagem, né? Para que Deus afetasse profundamente a minha vida. Eu declaro essas Franciscas sendo levantadas na sua vida. Homens e mulheres que Deus vai tocar nesses últimos dias, para ser aquele que vai te impulsionar para o que Deus tem para a sua vida. Estenda suas mãos para cá. Sandra, vem para cá. Alexa, Fabiana, vamos orar por eles aqui. Depois nós vamos cantar uma canção agitada, mas agora vocês veem alguma coisa aí. Alex, pode impor as mãos sobre eles, por favor. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Eu sei da importância e da seriedade que é ter um chamado para o campo missionário, né? De você amar uma nação. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós cremos, Senhor, em algo fresco do céu para cada um desses meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui. Nós queremos, Pai, despertar na nossa igreja essa chama de missões. Pai, nós queremos despertar em cada um deles aqui não só o desejo, mas a responsabilidade de oração, a responsabilidade de consagração, Pai, para o cumprimento do chamado. Nós abençoamos cada um dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Nós cremos, Pai, no nome de Jesus, um novo tempo para a nossa igreja. Missionários, homens e mulheres que vão às nações, mas, Pai, porque estão ligados à igreja local, que estão ligados, Pai, a Jerusalém, a sua Antioquia, eles vão ser enviados no tempo certo, Pai.
Eu declaro cada um aqui, Pai, sendo levantado, encorajado para esse tempo, Senhor. Oh, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Tua mão sobre cada um deles, Pai. Nós te damos graça, Senhor. Muito obrigado. Não vai faltar, vai sobrar. Nós declaramos, Pai, essa chama queimando dentro deles e queimando dentro da igreja também, Senhor. Nós declaramos jovens que estão aqui se encontrando com a vontade do Senhor, Pai. Oh, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Oh, em nome de Jesus, glória a Deus. Oh, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Vai chegar o tempo, Pai, de cada um deles, Pai, e nós vamos ver e saber cada um deles, Pai, pisando nesse lugar, na visão que o Senhor deu a cada um deles. E como igreja, Pai, como família, Pai, nós vamos estar junto, Pai, não só orando, mas, Pai, contribuindo, preparando o caminho, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a imposição de mãos vai liberar, vai abrir caminhos, vai mover os céus. Pai, nós declaramos algo divino dos céus para a vida dos seus filhos, Pai. Oh, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Nome de Jesus, mão do Senhor sobre cada um deles. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Oh, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. No tempo certo, Pai, no tempo certo, debaixo de paz, de tanta graça, de tanto favor, Pai, o Senhor vai mover todas as coisas para a vida do Rick e da Luana. E, Pai, eles estão construindo uma base sólida nesse departamento, nessa igreja. Pai, muito obrigado. Eu imponho as minhas mãos sobre os teus filhos, Pai. Oh, em nome de Jesus. E vai ser, Pai, de forma sobrenatural. Oh, Pai, vai ficar tão claro para eles, tão claro para a igreja, Pai, para a liderança. Muito obrigado, Senhor. E não vai faltar, muito pelo contrário, sempre vai sobrar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Oh, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Tua chama, Pai, dentro da tua filha. O chamado, o dom, a graça, o favor e os caminhos abertos, Pai. Vai se cumprir, vai acontecer e vai ser de forma sobrenatural. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tua mão poderosa sobre ela. Os recursos, os caminhos, as conexões divinas, Pai, tudo estabelecido para a sua glória, em nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado, essa chama sendo acesa, ele entendendo na medida que ele cresce, Pai, na medida que ele avança, nós declaramos, Pai, sua mão sobre ele, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Senhor, obrigado por tanto amor, Pai, por aquela nação, Pai. Isso não é comum, isso é algo que queima dentro dela. E nós declaramos, Pai, o fogo do teu Espírito soprando sobre a vida da Gá. E, Pai, ela experimentando nesses últimos dias, oh, de um vento, Pai, o vento do Espírito, oh, a tua graça e o teu favor se levantando com tanta força sobre ela, Pai. E ela experimentando, Pai, o favor de pisar naquela nação. Oh, Pai, de cumprir o chamado e o dom. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia.
irmãos. Senta só um pouquinho, irmãos. Senta só um pouquinho. Nós queremos agora, amado, fazer algo que nós nos propomos. E todo o Ministério Verbo da Vida está preparado exatamente agora, irmãos. Porque nós queremos tirar uma oferta, né, para os missionários ao redor do mundo. Eu já vim preparado com a minha de casa, eu já separei